Oswaldinho, que nos abençoa hoje com a sua presença, a vida de cada irmão que pôde vir, que está assistindo o culto com a gente. Tanto o irmão Oswaldinho quanto o irmão Gesiel falaram que se retiraria um pouco antes do culto. Fiquem à vontade, tem trabalho para fazer. Que Deus derrame graça sobre a vida de vocês, tá bom? Querido, eu quero compartilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus, vinda direto do altar do Senhor para o seu coração. Você pode dar um amém, hein? E quando Deus fala com a gente tem que estar com o coração aberto para receber aquilo que Ele quer falar. Toda vez que alguém abre a Bíblia e ministra dela para nossas vidas, vem direto do trono de Deus para o nosso coração, e é isso que está acontecendo na sua vida. E o que Deus está falando para você nessa noite, deve ter falado já muitas coisas, para mim já falou um monte. E o que Ele vai continuar falando para você nessa noite, Ele quer ouvir uma resposta sua. Baseado no texto de Ezequiel, capítulo 37, relativo à visão do vale dos ossos secos, que Deus deu a esse profeta. Deus quer falar ao seu coração e eu quero compartilhar nesse momento com você sobre esse tema, esperança. A visão do vale de ossos secos. Esperança. Você que está na sua casa, você que está aqui na galeria, aqui embaixo, quero ler para você esse texto e quero depois orar com você, para que Deus possa ir falar ao seu coração. Diz assim Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, e porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel,
E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém, o meu Espírito em vocês, e vocês viverão. E eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Convido você a repetir comigo o versículo 4. Em diante comigo. É o 4, 5 e o 6. Bem forte, igreja. Leamos bem forte, vamos lá? Então me disse o Espírito: profetize a estes ossos e diga-lhes, bem forte, igreja. Amém, aleluia. Feche seus olhos, oremos. Você que está aqui, você que está na sua casa, oremos a Jesus. Senhor, se o teu Espírito não agir em nós nesta noite, nada poderá fazê-lo. Nós precisamos da tua unção, do teu Espírito agora, iluminando nossa mente, abrindo nossos corações para receber o que tu tens para nós. Senhor, faz um milagre na vida desses jovens, na vida dessas mulheres, na vida destes homens. Faz um milagre agora, Senhor, na vida de cada visitante, na vida de cada um que está compartilhando, participando desse culto com a gente pela internet. Jesus, faz um milagre agora na vida dessa igreja, na vida de cada um, Senhor, que vai acompanhar e ouvir essa mensagem, ver depois do momento de culto. Faz um milagre, meu Pai, faz um milagre na nossa vida e a nossa oração, e que ela traga, meu Deus, frutos de avivamento em nós. Assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, a narrativa desse texto é algo tremendo, né? É um dos textos que eu amo muito, porque ele é rico em ilustrações. Aqui, o profeta Ezequiel descreve aqui a volta do povo de Deus à sua terra. Ele recebe isso em visão. Só que é uma visão macabra. É uma visão complexa do vale de ossos secos, que eu não sei se você e eu teríamos estruturas para entendermos aqui o que Deus está dando para esse profeta. Diz um historiador, um escritor, Antônio Neves de Mesquita, que aqui tem uma visão e uma lição direta. A visão, em relação à visão, é que o profeta foi levado a um lugar onde haviam ossos. Essa visão aqui, não se sabe se ele teve essa visão na sua casa, se ele teve essa visão, de alguma forma Deus o levou a algum lugar, mas ele viu coisas que Deus queria mostrar para ele, e essas coisas eram terríveis, porque era uma ossada de gente, coisa que a gente não quer ver. Ninguém quer ver isso, irmão. Ninguém quer ver a exumação de um cadáver. Você já viu? Pois é. Mas existe isso. A exumação de cadáver é algo normal na nossa comunidade, na nossa cultura. Depois de, no máximo, dependendo da prefeitura, da lei da prefeitura, 3 anos, 4, os ossos
daquela pessoa são retirados do local de sepultamento e eles são cremados. Acabou. Ali, nem os ossos ficam mais. Aqui, essa visão, imagina se uma exumação de cadáver é algo ruim de se ver. O que Ezequiel está vendo aqui não é um cadáver, mas ele vê uma multidão de cadáveres. Essa multidão de cadáveres, alguns estudiosos dizem que era o exército de Israel, que foi destruído há anos atrás, há décadas atrás, naquele vale onde Ezequiel estava vendo. E ele estava vendo justamente os soldados, os ossos dos soldados mortos em batalha, e que eles perderam a batalha. E por isso que o povo de Israel era escravizado nesse momento aqui. E é interessante que a gente vê que Ezequiel vê com riquezas de detalhes. E o próprio texto diz que essa alçada representava a condição do povo de Israel. E é justamente nessa pegada que a gente puxa para a nossa história. Uma visão e uma lição. Um povo que vivia como uma ossada. E tinha uma lição para eles. E tinha aqui uma mudança. Ezequiel vai narrando. O Espírito leva Ezequiel a uma pergunta, de repente vem para ele: Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? Ezequiel tem medo de responder. Ele, como profeta, como homem, ele fica com receio de dar uma resposta direta. Ele: Senhor, só tu sabes. Humanamente impossível. O texto diz que Ezequiel reforça de que aqueles ossos estavam sequíssimos, ou seja, era coisa de muito tempo. E que, de repente, Deus pergunta se eles poderiam viver. Ezequiel fala que não sabe. Deus fala então: profetiza sobre eles. Loucura. Como pode osso seco voltar a viver? Não sabemos. Na visão, Ezequiel profetiza. Ouve a voz de Deus, obedece e profetiza. Um milagre acontece. Começa a vir sobre eles tendões, carne e pele. Do nada Deus começa a fazer um milagre. E aqueles corpos com seus ossos que voltaram para os seus lugares, juntou osso da perna com perna, osso do braço com braço, coluna, tudo se juntou. Mas o corpo não tinha vida. Tinha osso, pele, tendão, mas não tinha vida. De novo a voz vem, e aí? Eles estão sem vida, Ezequiel. Profetiza sobre eles de novo. Ezequiel então profetizou para que o Espírito viesse sobre eles, o Espírito da vida, como lá em Gênesis, quando Deus fez o homem. O Espírito vem, e mais do que os ossos se juntarem com carne, tendão e pele, aquelas pessoas retornam à vida e eles ficam em pé. Olha que coisa tremenda, que visão tremenda. O texto continua. Deus então revela para Ezequiel o significado daquilo tudo. No próprio texto Deus fala: Ezequiel, esses ossos secos são o meu povo, são toda a nação de Israel, porque eles estão dizendo, Deus conhecia, estava vendo a mente do povo, porque eles estavam no cativeiro, porque eles estavam aprisionados como escravos. E Deus fala assim: porque eles estão dizendo lá que os ossos dele, que eles se secaram e não tem mais esperança, e que eles foram exterminados, e que não tem mais jeito para eles. Vai lá agora, para esse meu povo, a nação de Israel, Ezequiel, e profetiza para eles isso que eu acabei de falar para vocês. Profetiza para eles que eu vou dar vida para eles, que eu vou abrir o túmulo deles, que eu vou dar de novo esperança e vida para eles, que eu vou mudar a sorte deles e que eu vou levá-los de volta, vou trazê-los de volta para a terra deles, e vou pôr o meu espírito neles de novo.
E agora não é espírito com letra minúscula, o espírito da vida, mas é o espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus que está no texto aí. Ezequiel deve ter saído radiante com aquela visão e com aquela palavra, porque antes de Deus mandar um profeta falar, ele toca no coração do profeta, para que o profeta entenda o que Deus está sentindo, o que está acontecendo naquele ambiente, para que possa falar o coração das pessoas. É isso que Deus fez com o profeta Ezequiel e com o povo. E é isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Antes de Deus falar ao meu coração para falar esse texto para a sua vida, Deus já viu o seu coração. E Ele sabe muito bem que você precisa, como o povo de Israel precisava ouvir o profeta Ezequiel profetizar isso aqui para eles, Deus sabe que você também precisa dessa palavra para a sua vida. Deus sabe também da condição da sua história. Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. E Ele primeiro faz com que a palavra venha a mim, simbolizando aqui o profeta, para chegar até você. A palavra do profeta Ezequiel era para trazer esperança para o povo. E a palavra de Deus para a sua vida é também porque Ele quer trazer esperança para você nessa noite. Eu posso ouvir um amém? Compartilha com o irmão que está ao seu lado. Deus quer trazer esperança para você agora. Abra teu coração. Tira as pedras da mão. Abaixa suas defesas. Para de tentar ficar julgando. De tentar ficar arrazoando, encontrando respostas com você e você mesmo. Simplesmente de forma natural, ouça e deixe com que o Espírito Santo, falando ao seu coração, você dê uma resposta para ele. Porque quando a gente olha para esse texto, nós podemos ver para a nossa vida hoje, século 21, que nós também precisamos de esperança. E que não tem uma pessoa aqui nesse lugar que não precise das lições, das palavras que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel através do profeta. Dos que estão pela internet nos acompanhando, dos que estão lá nos últimos lugares, dos que estão aqui, Deus está tentando falar com você. Desde o início desse culto, Deus está dizendo para você que Ele te vê e que Ele quer chegar ao teu coração. 3 lições, será que uma delas pode ficar no teu coração nessa noite? 3 perspectivas de lições que a gente pode ver aqui nesse texto para a nossa vida hoje. A primeira perspectiva, a primeira lição, a primeira coisa que a gente pode aprender aqui, sabendo que esse texto foi dado para o povo de Israel, como uma promessa, uma profecia para se cumprir para esse povo, mas que nós podemos transliterar isso para a nossa vida, mesmo sabendo que é uma palavra direta para o povo de Israel, ela tem lições para a nossa vida. A primeira lição é: tenha esperança. Tenha esperança. Não sei como está o seu coração. Talvez você já esteja tão decepcionado, amargurado. Talvez você já esteja numa situação tão difícil com você e você mesmo, com você e tudo que está à sua volta, que as esperanças no seu coração se foram como essas pessoas aqui no tempo do profeta Ezequiel. Senhor Deus viu o coração deles e viu que eles estavam completamente sem esperança. Quando a gente passa por luta, angústia, e a gente não consegue sair daquela situação, a esperança vai embora muitas vezes. Esperança de mudança na nossa vida conjugal.
esperança de mudança na nossa família, nos nossos filhos, esperança de mudança em relação à nossa vida profissional, esperança de mudança em relação à nossa vida sentimental. E a esperança vai se fechando, como no caso para essa nação que estava anos no cativeiro, anos aprisionados. Eles não tinham mais esperança que poderiam voltar para a sua nação, eles não tinham esperança mais que pudesse voltar a falar a sua língua natural, que pudessem comer as coisas da sua nação, vivenciar uma família simplesmente livre no seu tempo. Tinha mais esperança, todos eram escravos. Jesus vem para eles, Deus vem para eles e fala que eles poderiam ter esperança. Jesus está falando para você e para mim nessa noite que nós podemos ter esperança, que há motivos, razões para a gente ter esperança na nossa vida, de que Deus pode agir na condição pior que for a nossa história. Por mais que a gente já esteja embolado em situações e circunstâncias e conceitos e pensamentos, por mais que nós já estejamos longe de um projeto que era o projeto de Deus, Deus está nos dizendo nessa noite que Ele pode trazer a gente para o projeto inicial. Ele pode trazer você para o projeto que Ele nunca queria que você tivesse saído. Porque o povo de Israel não estava na condição de serem escravizados por culpa de Deus. A culpa era do próprio povo. Eles mesmos é que desobedeceram ao Senhor. Deus enviou vários profetas, Deus enviou várias circunstâncias, situações, gente para avisar, mas eles nunca ouviram ninguém. Então chegou o momento que Deus colocou em prática o já que vinha falando há muito tempo, que eles seriam um povo escravo e não mais um povo livre. Talvez você esteja na condição que você está, de sem esperança, por decisões erradas suas, por coisas que você fez que não era para fazer, por atitudes que você tomou, por coisas que você falou, por lugares que você foi, por decisões erradas, porque você se omitiu, por várias e várias situações que são relacionadas não a outra pessoa, mas a você mesmo. Mas mesmo nessa situação, Deus também é misericordioso, é amoroso, e Ele não quer que a gente sofra, Ele não quer que você padeça, mas Deus quer que você se conserte na situação que você está. Jesus falou que se a gente orar, as coisas podem mudar, porque uma oração sincera, Ele ouve. Ele falou em João capítulo 14, 13 e o 14. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Esse versículo não é o versículo para você pedir um carro novo, não é o versículo para você pedir algo para utilizar, é o versículo que Jesus está dizendo sobre coisas espirituais e sobrenaturais, sobre se aproximar mais dEle. É nesse momento que você pode usar. Senhor, eu quero te pedir nesse momento, porque a minha esperança em relação a essa circunstância se acabou, mas Tu estás dizendo para mim que se eu te pedir, Tu vais agir no meu coração. Deus pode fazer um milagre na tua vida e trazer esperança para você nessa noite. Amém ou não amém, igreja? Tem alguém aí, amém? Deus pode mudar a nossa história quando a gente vai até Ele reconhecendo algo de errado na nossa vida. Se eu detectar
e for a Jesus pedindo em oração, Ele muda, seja qualquer que for a circunstância e o coração endurecido que está em você. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz para a gente: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. Para serem curados, há cura. E ele completa dizendo que a oração do justo é poderosa e eficaz. Quando a gente ora com a igreja, quando há uma comunhão de oração e uma comunhão de confissão, o meu coração está sem esperança, ora por mim, eu não tenho mais esperança que meu marido mude, eu não tenho mais esperança que eu consiga largar vício, eu não tenho mais esperança que eu consiga sair dessa teia de amizades que eu estou envolvido, eu não tenho mais esperança de ser um servo do Senhor. Quando a gente ora e a gente confessa isso diante do Senhor, Deus vem com milagre e com cura, porque diante de muitas pressões da vida, a esperança se vai, o desânimo vem, a gente começa a pensar, será que vale a pena ser um membro de igreja? Será que vale a pena ainda ser crente? Eu estou nessa situação, meus ossos estão secos, eu estou vazio, já aconteceu tanta coisa nesse culto, eu não consegui ouvir Deus falando para o meu coração ainda, e a gente começa a se perguntar para nós mesmos, para onde eu vou nessa situação? O Deus da esperança está do teu lado e Ele quer agir no teu coração agora. O Deus da esperança, Ele está com a gente, como Ezequiel fala logo no início do capítulo 37, a mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor está sobre você nesse momento, você crê nisso? A mão do Senhor que traz vida, que traz restauração, que vai repreendendo todo tipo de demônio que se aproximou de você, cegando sua visão, espremendo o teu coração, tirando você do foco que Deus queria para a sua vida. A mão do Senhor, como no caso aqui de Ezequiel, está sobre cada um aqui presente, porque Ele é o Deus que pode trazer esperança. A gente vê isso na Bíblia do início ao fim, Deus trazendo esperança para aqueles que buscavam por Ele, mesmo pessoas que foram longe, deram muita linha na pipa, foram longe, mas Deus ia lá e trazia de volta para a situação que ele não devia ter saído, porque eles reconheceram e se quebrantaram. Primeira lição que a gente aprende nesse texto é que Deus é um Deus que te dá esperança nessa noite. A segunda lição que a gente aprende nesse texto é que tudo é possível para Deus. Repete aí, meu irmão, bem forte para o seu coração ouvir esse brado. Teu coração tem que ouvir esse brado. 1, 2, 3 e já? Tudo. Tudo, não é alguma coisa, é tudo. Nós não conseguimos entender esse sobrenatural aqui desse texto, irmãos, porque a pergunta ecoa para a gente, como ecoou no coração do profeta: estes ossos poderão reviver, poderão viver esses ossos? Irmãos, quando a gente tenta entender o poder de Deus, a gente descobre quanto nós somos pequenos, porque quanto um pouquinho mais a gente entende, mais longe a gente fica. Deus sabia onde estava a alma de cada um daqueles soldados. Deus sabe onde está a alma de cada um dos mortos. Deus sabe de tudo, das coisas dos vivos e das coisas dos mortos. Não é porque alguém morreu que nós não os vemos mais e que os seus ossos já foram queimados, se apagaram, viraram pó, que aos olhos do Senhor isso tudo se perdeu. Não, se perdeu para mim e para você. O Senhor conhecia cada um daqueles homens que morreu naquele campo de batalha.
e que Ezequiel estava vendo agora como osso seco. Para Ezequiel era osso, para Deus eram pessoas, eram vidas. Muitas vezes nós não entendemos essa ideia de o que Deus pode fazer. E quando Deus chega para Abraão e fala para ele que ele iria ter um filho, lá em Gênesis capítulo 18, versículo 14, Sara ri. E Deus vê que Sara riu. Ela riu de canto de boca, por não acreditar. E Deus fala, Sara riu. E Deus fala para Abraão, isso que está aí. Lê comigo aí, Gênesis 18, 14, bem forte. Vamos lá? Existe alguma coisa impossível? Na primavera voltarei a você. Ela já era de idade, muita idade. Abraão também, era impossível. Eles provavelmente não tinham mais condições algumas, segundo a ciência, os órgãos humanos, de poder gerar uma criança. Sara provavelmente, o seu útero já estava ressecado, não tinha mais aquilo, não tinha mais ovulação, em hipótese alguma ela poderia ter um filho. Então ela ri, porque ela reconhece a condição humana, nossa condição. Nós olhamos e vemos, não dá, osso seco não pode ter vida, velho não pode ter um filho, quem está morto não pode reviver. Mas Deus é o Deus do impossível. Amém, querido? O que para nós é impossível, para Deus não é impossível. Para Ele é possível. Por isso que quando Ele manda o profeta responder se aqueles ossos poderiam reviver, ele já sabia a resposta. Ele estava conversando com o profeta, mas ele já sabia, pode, porque cada osso de cada um desses espalhados aí nesse campo enorme de batalha, eu sei um de cada um quem é. Cada pedacinho de clavícula e cada ossinho de dedinho, eu sei de quem é. Eu sei de quem é tudo aí, que está aí e mais. Sei onde estão essas almas aí, esses espíritos aí, eu sei onde estão e sei pelo nome. E se eu mandar, eles voltam. Deus já sabia da resposta. O Todo-Poderoso já sabia de tudo, mas Ele está conversando com o profeta, porque Ele quer levar o profeta a uma visão de como o Senhor é poderoso, diante da nossa visão tão pequenininha. Deus pode fazer impossíveis na sua vida. Você pode estar agora desacreditando, incrédulo. Talvez a sua vida esteja apontada mais para a ideia desses ossos, porque a ideia aqui dos ossos apontam, o osso é o que segura a estrutura do nosso corpo. Sem osso, teu corpo não fica em pé. Ele precisa do osso. Quando os ossos se deslocam, perdeu o que segura o corpo, perdeu a estrutura. Osso desmantelado significa não tem estrutura, não tem condições, está tudo desfeito. Talvez, se sua vida aponta para uma condição assim, Deus está vendo. Tá os ossos todos desfeitos, a sua estrutura está desfeita. Você não consegue mais, talvez, nem responder por você mesmo. Enfermidades é que falam por você. Pessoas é que falam por você. As circunstâncias é que ditam como vai ser seu dia de amanhã. Talvez sua estrutura de vida já tenha ido embora há muito tempo. Você já foi, já se dissolveu.
Você está como talvez o vale, desestruturados. Mas o Deus que te vê nesse vale é o Deus poderoso, é o Deus que faz milagre, é o Deus que te conhece, que sabe cada pedacinho da sua vida, que te vê e que pode falar a áreas da sua vida que você nem imagina, e Ele pode fazer o milagre de restauração. Deus pode trazer sua estrutura de volta. Você crê nisso? Deus pode trazer estruturas na sua vida de volta, estruturas que se perderam, estruturas que foram embora. Como? Como que Deus vai trazer estrutura de volta para a sua vida? Da mesma maneira como Ele age com o profeta. O profeta conversa com Deus na sua visão e Deus dá uma ordem. Profetiza. Profetiza o que ainda não aconteceu. Ora pelo que ainda não aconteceu. Ora para que esses ossos se juntem. Ora para que eles venham para os seus lugares dentro do corpo de cada um. Ora para que o milagre aconteça. Ora para que haja uma ação. O seu papel é a oração nesse momento. O papel de Deus é entrar com o sobrenatural. O seu papel nesse momento é você ouvir a voz do Senhor e profetizar diante das faltas de estruturas da sua vida, que elas podem se juntar e que as coisas podem voltar para o lugar que Deus quer que elas estejam. O seu papel é ouvir o Senhor. Ezequiel poderia ser tão incrédulo que na própria visão ele poderia dizer assim: isso é impossível, Deus. Jamais. Eu estou louco. Mas Ezequiel ouve, obedece e vê milagre. Na visão, assim é na sua vida. Sobre o que você tem que profetizar essa noite na tua história? Qual área está desestruturada? É a sua vida sexual? Que não tem freio? É sua vida de lazer? Que você já não tem mais controle nenhum e acha que quanto mais lazer na sua vida, mais felicidade você está vendo que não é? Qual área da sua vida se desestruturou e que você precisa nessa noite orar dizendo: Deus, refaz isso na minha vida. Senhor, eu quero profetizar na minha vida mudança nessa área, Senhor. Talvez você esteja aqui e nunca tenha tido encontro com Jesus, veio nos visitar. Talvez você esteja assistindo essa palavra pela internet e você não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus. O Senhor pode ressuscitar a sua vida espiritual, independente da circunstância que ela tiver. Deus está usando esse momento para falar ao seu coração que Ele quer que você venha para Ele, que Ele quer que você tome uma atitude de entrega a Ele, porque Ele vai continuar a fazer a obra na tua vida. Começa por você ouvir a palavra do Senhor, continua por você dar crédito a ela, continua passando por você deixar o Espírito Santo entrar no teu coração, continua pelo fato de você profetizar nessa noite, nesse momento onde você estiver ouvindo a mensagem, orar pedindo: Senhor, entra no meu coração e faz morada, e ela vai chegar no milagre de que tudo é possível para Deus. A sua vida, que você acha que não tem mais jeito porque você se conhece, Deus diz: eu conheço e eu posso transformá-la de hoje em diante. Amém, igreja? Há esperança. Tudo é possível para Deus. É a segunda lição. E a terceira lição que a gente aprende é que Deus pode restituir a vida. Deus pode restituir a vida, seja lá do que for. Você crê nisso, irmão? Amém? Então dá esse brado aí: Deus pode restituir minha vida. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Deus pode restituir.
Deus pode restituir o meu ministério, Deus pode restituir minha esperança, Deus pode restituir minha formação, minha estrutura, Deus pode restituir aquilo que eu perdi, Deus pode restituir meus sonhos, Deus pode restituir minha visão de futuro, Deus pode restituir aquilo que Ele quiser restituir, porque a jornada cristã é uma jornada que muitas vezes traz esgotamento, traz cansaço. A gente começa a ficar melindroso na nossa jornada, e vem o pecado, e vem os problemas que nós enfrentamos, a frieza espiritual, a distância, largar de mão. Por que eu vou ter compromisso? Por quê? Presta atenção. Deus está falando para a igreja em Éfeso. E Ele usa o apóstolo Paulo, lá no capítulo 5. E o apóstolo Paulo começa a falar sobre contradições de obras de quem é da luz e de obras de quem é das trevas. E ele está falando para crente, para quem é da luz, e para os que são da luz, mas que estão dando espaço em seus corações às obras das trevas. Para quem um dia já tinha entregue o seu coração a Jesus lá na igreja de Éfeso, mas agora estava sobressaindo mais as obras das trevas. E chega lá, capítulo 5, versículo 14, Paulo dá um brado para essa gente. Paulo dá como que se fosse um grito para eles acordarem. Paulo vem discorrendo sobre essa questão, as obras de quem está na luz, as obras de quem está nas trevas, e você pensa assim, essa palavra dos ossos secos é só para quem tem que entregar a vida a Jesus Cristo, quem nunca aceitou Ele. Não, é para você que é crente. É para você que um dia entregou sua vida a Jesus. Porque Paulo vem e fala, olha, toma cuidado. E ele diz lá, por isso aqui foi dito, desperta, ó tu que dormes. E a mulher e o homem é crente. Um dia entregou sua vida a Jesus, mas está morto. Está morto porque está vivendo obras das trevas. E ele fala assim para essa igreja, levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. A ideia é que mesmo uma pessoa, um dia tendo um compromisso com Cristo, suas obras não são de quem vive na luz, são obras de quem está na escuridão, precisa reviver. Quais são suas obras? O Senhor está dizendo para nós, nessa noite, que Ele quer que a gente possa reviver. E a palavra aqui, a visão, ela serve para todos nós. Deus pode restituir a sua vida. Se você teve encontro com Jesus, ou se você nunca teve, Deus pode restituir a tua vida. As lições do vale de ossos secos são que Deus quer trazer a estrutura de volta para você, e nele há esperança. E que Ele pode fazer milagre, para Ele não há impossível. E que Ele quer dar vida para a gente. Depende de como você vai reagir a essa palavra. A palavra para o profeta é, profetiza. Não existe restauração familiar se você não orar agora. Não existe restauração nas áreas da sua vida se você não colocar a sua vida diante do Senhor e falar, Senhor, restitui, restaura isso aqui, porque isso aqui morreu. O segredo aqui não era a situação, era a oração, era a profecia, era a palavra profética do Ezequiel, do profeta Ezequiel. Era ele agir em cima daquela situação, crendo que Deus poderia agir. O segredo para nós hoje é profetizar sobre as suas faltas de estruturas, sobre os ossos secos, as áreas na sua vida que se perderam. Amém? Os irmãos do louvor vão nos abençoar, vindo aqui. E eu quero convidar você que está nos acompanhando pela internet, você que está lá na galeria, e o irmão que está aqui embaixo. Abaixe sua cabeça,
Feche seus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Diante da palavra, da visão, o que eu respondo para o meu Deus? Senhor, nessa noite nós queremos orar e falar contigo que nós nos encontramos assim. Senhor, há circunstâncias da nossa vida que são assim, como ossos secos. Há pessoas que entraram aqui e sua vida familiar está assim. Há pessoas que entraram aqui e que estão ouvindo essa palavra, que seu ministério, sua vida ministerial está assim. Há pessoas que estão assim, a sua estrutura se foi, estão sem esperança. Senhor, só Tu podes agir, só Tu podes fazer um milagre na gente, só Tu, Senhor, podes falar ao que está morto para que reviva. E nessa noite aqui estamos nós. São mulheres, homens, esposas, filhos, maridos, idosos, crianças. São pessoas que nessa noite precisam dizer: ó Deus, reviva na minha vida isso, isso, isso. Senhor, nós oramos nessa noite, traz vida para nós. Traz vida para essas famílias, traz vida para essas igrejas, traz vida para a nossa igreja, traz vida, Senhor, para essas pessoas, traz vida para esses ministérios, traz vida e muda a história, Jesus. Tu podes nessa noite mudar a nossa história e fazer com que nos levantemos para uma nova atitude de vida, de esperança, de transformação em meio às circunstâncias ruins. Tu podes, Senhor, mudar a nossa história. Tu podes, Senhor, fazer um milagre agora de cura. Tu podes, Senhor, mudar a história de cada um que nesse momento ora e profetiza e com fé ora dizendo: Senhor, muda essa minha vida aqui, porque eu não consigo ver saída nisso aqui. Tu pode, Senhor, agora e na oração sincera que está sendo feita, e fazer um milagre de cura. Em nome de Jesus, passeia nesse lugar e faz coisas novas. Traz vida, traz restauração, traz cura, traz milagre, traz transformação, traz o que nós não podemos, mas para Ti nada é impossível. Vem nos visitar, Senhor. Visita cada um aqui nessa noite. Visita os homens, as mulheres. Senhor, estão orando, estão clamando, estão colocando diante de Ti as fraquezas, estão colocando diante de Ti as limitações, estão colocando diante de Ti circunstâncias, estruturas que se foram, estão colocando diante de Ti pedindo: muda a nossa história. Nós a Ti oramos, Senhor, por um milagre, no nome de Jesus. Aleluia. Convido você a ficar em pé, irmão. Vamos ficar juntos em pé e vamos louvar Jesus. De pé, eu convido para que você feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos continuar a oração. Olha a galeria aqui. De pé, eu convido você a fechar os seus olhos. E nós vamos responder para Deus nessa noite. E aí a oração é: quem está lá fora não entra, quem está aqui não sai também. Responde para Deus agora. Responde para Deus agora. Feche seus olhos. Se tem algo na sua vida que você orou, ou que você precisa que seja reestruturado, eu convido você nessa noite a colocar no altar de Jesus. E o Senhor Deus, que conhece a sua vida, que sabe o que é, está olhando para o teu coração. E se tem essa coisa aí que precisa de reestrutura, de vida,
de esperança, eu convido você, que sabe o que é, a erguer a sua mão dizendo: Senhor, tu sabes, e eu quero colocar diante de ti nessa noite isso